E já que o assunto é educação, na última segunda-feira, educadores e professores da nossa cidade puderam aprender um pouco mais sobre a relação aluno-professor com o mestre em educação, Marcos Meia. Muito se tem pensado e refletido sobre como estimular os alunos para deixarem de ser passivos e começarem a questionar tudo o que lhes é ensinado, dentro e fora da sala de aula, com aulas que possam fazer estes alunos pensarem e refletirem. O professor, psicólogo e mestre em educação, Marcos Meia, afirma que os alunos necessitam de estímulos para se tornarem mais críticos e curiosos. Que hoje nosso aluno ainda não tem essa vontade de interagir na aula, de perguntar, de questionar, de debater entre eles. Eles só esperam que o professor passe toda a informação. Então, se o professor não sabe o que o aluno está pensando, o que ele já tem de conteúdo, ele também não vai saber como fazer as interligações desse novo conceito com aquele que ele já sabe, que o aluno já sabe. Então, ele não sabe, em resumo, não sabe fazer as interligações, não sabe trazer significado para o conceito, para a aprendizagem do aluno. Então, essa interação ela tem que ser melhorada. E aí a gente usa uma teoria do Feuerstein, que é um dos maiores educadores do mundo, que diz que o professor ele tem que ser mediador do conhecimento. Então, ele tem que pegar o conhecimento existente e não transmitir ao aluno. Ele tem que mediar ao aluno. Então, provoca o aluno, instiga, incentiva, motiva para que o aluno construa esse conhecimento por ele próprio. Então, esse professor fica no meio de campo. Agora, como fazer isso se a gente está acostumado a uma escola que já nos entrega tudo pronto? A formação universitária está muito focada na transmissão de conhecimentos, aí o professor recém-formado vai para a escola e vai reproduzir o que ele viu na faculdade, que é a continuação da transmissão. Então a gente tem que quebrar o ciclo. Existem algumas formas de quebrar esse ciclo e fazer com que o aluno também se interesse pelas aulas? Existe. Por exemplo, a vinda das novas tecnologias é uma vinda muito importante, muito significativa. Tem muitos alunos que se sentem motivados quando sabem que vão usar a nova tecnologia. No entanto, ao começarem a utilizar, eles já percebem que o aluno continua na posição passiva aceitante, onde ele só vai receber aquilo que está na tecnologia, aquilo que foi preparado previamente, aquilo que está no software. Então, se os softwares não tiverem um grau de interação bastante bom, bastante importante, o aluno vai logo se sentir desmotivado. Então, o professor ele precisa aprender a usar melhor a tecnologia para daí saber provocar, saber usar essa tecnologia em sala de aula para o aluno construir conhecimento. Então, ao invés, por exemplo, do professor dizer assim para o aluno, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ia para as Índias buscar as especiarias e daí houve uma tempestade e foi parar no Brasil. O aluno tem que perguntar, puxa vida, mas ninguém se tocou dentro do navio que eles estavam indo para o oeste, portanto o sol estava nascendo atrás deles durante meses, ninguém percebeu? Então, se o aluno não pergunta isso, ele simplesmente está recebendo e anotando. Então, como que o professor pode motivar esse aluno? Ele pode fazer assim, vocês acreditam nessa história? É isso que aprendi. A gente já viu, está no livro, professor. Vocês acreditam que está no livro? Tudo que está no livro é verdade? E a gente fala daí para o professor, você tem que ensinar coisas para o dia a dia do aluno. Mas o aluno nem se pergunta no dia a dia das coisas que estão à sua volta. Se ele tivesse essa curiosidade mantida da infância, né, se ele ainda estivesse curioso, ele enchesse o professor de perguntas. O professor ia ficar assim, parem de perguntar, não aguento mais. Mas hoje o que o professor faz? Perguntem. E ali o aluno não pergunta, fica lá assim apático. Professor, escreve aí um resumo no quadro. Professor, o resumo é vocês que têm que fazer, porque se vocês não fizerem o resumo, é porque vocês não construíram o conhecimento a ponto de entendê-lo tão profundamente e serem capazes de fazer o resumo. Mas o aluno espera que o professor faça. Então, tudo isso a gente tem que mudar, a gente tem que ter uma outra postura, tem que mostrar para o professor que é possível, tem que mostrar para o aluno que ele tem que mudar de atitude, porque depois que ele entra numa empresa ou segue uma carreira profissional, se ele não souber como construir o próprio conhecimento, ele fica estagnado. Aí logo ele está fora do mercado porque ele está atrasado, está desatualizado.